Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante e inovador, que são as cirurgias vulvovaginais, ou como são mais conhecidas, as cirurgias íntimas. Existem vários tipos e eu pesquisei bastante sobre esse assunto e descobri os 4 principais e mais procurados pelas mulheres em todo o mundo. Vamos lá? O primeiro é a ninfoplastia, que é o mesmo que labioplastia, técnica utilizada para diminuir os grandes ou os pequenos lábios. A perineoplastia, que é a técnica para o apertamento vaginal, e a clitoroplastia, que nessa técnica é feita a redução do clitóris. E também existem tratamentos para o estímulo do ponto G. Viu que interessante? Mas, para explicar melhor como funciona cada procedimento, eu estou aqui com o Dr. Will Barros, que é brasileiro e pioneiro a nível mundial nas cirurgias íntimas com laser de CO2, onde ele desenvolveu uma técnica incrível que o levou a ser reconhecido internacionalmente com o seu trabalho. Tudo bem, Dr. Will? Tudo bem, Sibeli? Tudo jóia. Então, eu fiz alguns estudos e percebi que antigamente essas técnicas elas precisavam ser realizadas dentro de um hospital e elas exigiam anestesias bem complexas, né? E como eu disse anteriormente, são 4 tipos os mais procurados. Vamos falar do primeiro tipo, labioplastia. Como é feita essa técnica? Isso, a labioplastia, ela surgiu pela necessidade de retirar, tá certo, os pequenos lábios quando atrapalhava funcionalmente a sexualidade da mulher, tá certo? E alguns anos atrás, um médico americano, um colega, sacou que após ele fazer um desses procedimentos, a paciente conversou com ele que ela tinha melhorado a relação sexual com o marido dela e que tinha melhorado até o orgasmo dela. Então ele deu essa sacada e daí foi que começou a surgir esse boom da cirurgia estética íntima, que hoje é uma realidade. Mas na verdade não é uma cirurgia estética, é uma cirurgia funcional, onde você consegue reduzir ou remodelar ou reposicionar a posição ou o tamanho dos pequenos lábios e também dos grandes lábios. Porque os grandes lábios também são afetados, não só os pequenos lábios. A labioplastia não é só para os pequenos lábios, é também para os grandes. Você lembra que a mulher tem um atrito da calcinha, depois do advento da utilização da calcinha, da calça comprida, das atividades físicas, da depilação por cera, pela depilação de gilete. Com isso, há um espessamento da textura dos grandes lábios. E com isso, há uma modificação visual. E isso também, com a labioplastia, você consegue recuperar e refazer toda essa harmonização genital. É bem interessante, inclusive é uma questão também de funcionalidade, né? Eu fiz uma pesquisa, conversei com várias amigas, também pesquisei na internet e descobri que não é só uma questão de moda. É isso mesmo? É verdade. Inicialmente, a mídia e alguns colegas ainda pensam assim, que é uma cirurgia, essa cirurgia estética, ela é uma cirurgia que nós estamos induzindo as mulheres a realizar. No meu entendimento, desde a primeira cirurgia que eu fiz, desde que eu comecei a fazer esse trabalho, desenvolver a técnica laser escultura, eu tenho uma plena convicção que não é uma cirurgia estética, é uma cirurgia funcional que leva a um resultado estético. Você imagina, uma pessoa tem um pequeno lábio assimétrico, um pequeno lábio maior, e na hora da penetração, na hora da relação sexual, aquilo incomoda. E tem algumas mulheres, e quem está me escutando, que é mulher e que tem essa problemática, vai saber, traz até constrangimentos para a mulher. E com o advento dessa labioplastia, tá certo? E com a modificação com a técnica da laser escultura e a utilização do laser de CO2, isso realmente deu um boom e com certeza hoje traz uma modificação na qualidade de vida sexual de todas as mulheres a nível mundial, com certeza. É porque existe o tabu, né? Sim, o tabu é uma coisa muito complexa. É difícil, de repente, a mulher falar sobre esse problema com os pais, com o marido e tudo mais. Mas a gente pensa o seguinte, se existe cirurgia para o rosto, para o corpo, por que não também para a vagina? É algo que tem que pensar na sexualidade dessa mulher, na vida dessa mulher, na transformação que isso pode trazer para essa mulher. Sibeli, você tocou num ponto muito interessante, na questão do tabu. O tabu não é só do lado feminino, o tabu também é do lado profissional. Eu converso e hoje já tem um grupo já crescente de colegas que estão entendendo e estão entrando nesse segmento da cosmetoginecologia, como assim foi colocada, né? No sentido de isso não ser uma coisa estética, tá? Não é realmente uma cirurgia estética, é uma cirurgia funcional.
tá certo? Então, esse procedimento, ele realmente modificou radicalmente a qualidade de vida sexual, tá? Então, ainda tem colegas, ainda tem pessoas que não acreditam, que acham que não há necessidade, mas há, como você falou, a pessoa vai envelhecendo, vai modificando a face, o corpo, e dentro desse conjunto nós temos a parte íntima também, tem a parte vulvar, que há uma flacidez dos grandes lábios, há uma modificação do capuz clitoriano, há uma queda do clitóris, há modificações, mil modificações naquela região que traz um envelhecimento, uma alteração não muito legal, não muito bacana, não muito estética, que isso prejudica na relação sexual da mulher. E hoje, com esse empoderamento, as mulheres estão muito conscientes e elas estão buscando, não pelo fato estético, pelo fato funcional que leva ao estético. Então eu acredito e tenho convicção que todos esses procedimentos que são vendidos ou são colocados ou são expostos como tratamentos estéticos vulvaginais, eles são funcionais. Com certeza. Isso é muito importante. E falando em empoderamento, tem um estudo que mostra que mais de 40% das mulheres não tem orgasmo ou tem pouco. Bem, você tem também um procedimento que melhora essa questão? É verdade. Olha só, do momento em diante que você melhora o conjunto vulvar, você traz para a mulher uma postura assim ela se sente segura, há um aumento da segurança, porque o orgasmo ele é um global. Eu vejo o orgasmo não só como um estímulo do ponto G. O orgasmo ele começa na relação do carinho, do respeito, do amor, da relação pacífica entre homem e mulher. E lógico, aquela região que é o clitóris e mais o ponto G, no clitóris, só para você saber, no clitóris nós temos ali 2.000, na média de 2.000 terminações nervosas para ter o estímulo do clitóris. E lá dentro da vagina existe uma região, que é o ponto G, onde nós temos de 6 a 8.000 terminações nervosas. Olha. Eu até brinco que o clitóris nada mais é do que a tomada, é o botão que liga esse disparo, né? Então, se você imaginar que são de 6 a 8.000 terminações nervosas, e essa terminação nervosa, ela, com o tempo, aquela região vai modificando, por exemplo, no clitóris vai ficando mais espesso, a camada do capuz vai cobrindo, tudo isso diminui o estímulo do ponto G. E lembrando que lá dentro da vagina, a mucosa vaginal, na mulher que está entrando na menopausa, ou que está na menopausa, ou que já passou da menopausa, essa mucosa provoca uma alteração muito interessante. Com a queda, com o declínio hormonal, essa mucosa fica ressecada, refinada, né? E isso diminui o estímulo do ponto G. E com a utilização de hormônios, com a utilização de laser de CO2, que hoje nós temos o laser de CO2 e temos um outro equipamento de radiofrequência, nós conseguimos modificar a textura, conseguimos remodelar ou reconstituir essa mucosa vaginal e com isso há uma melhoria do ponto G. E tem alguns colegas a nível mundial que sacaram algumas coisas interessantes, que é essas modificações que eu acho super bacana. Por exemplo, no Brasil ainda não é autorizado a utilização do plasma, tá? Que é o PRP, plasma rico em plaqueta. Nada mais é do que a retirada do sangue, você centrifuga esse sangue e lá dentro tem uma quantidade específica de células e você injeta no ponto G. Tem um colega americano, né, que desenvolveu, ele tem até uma franquia que fala que trabalha sobre isso, a estimulação do ponto G, tá? Então, e existe também a utilização de ácido hialurônico. Você utiliza o ácido hialurônico na mucosa vaginal, nessa região, o mesmo ácido hialurônico que você utiliza para preenchimento nasogeniano, para lábios, para remodelação facial. Isso, porque não é mágica, apenas aquele ácido hialurônico hidrata. Do jeito que hidrata, do jeito que volumiza a pele, ele hidrata e volumiza aquela região da mucosa vaginal. E com isso há realmente uma melhoria da estimulação do ponto G. Então essa é a grande sacada que hoje nós, né, trabalhamos nesse segmento da melhoria, porque é verdade o que você falou, 40% das mulheres a nível mundial ou não têm ou nunca tiveram, que é o pior, ou têm um orgasmo reduzido, e as que entram na menopausa com certeza vão ter uma diminuição, e quando essa menopausa já está bastante tempo, há uma perca. Por isso que às vezes a mulher fala, não tenho mais vontade de relação, não quero mais. Hoje em dia isso aí está sendo modificado radicalmente, porque com a tecnologia, com medicamentos, com
com esses procedimentos, a mulher hoje de 70, 80, um paciente de 70, 80 anos fazendo relação e tendo orgasmo. Eu falei para vocês que o assunto era interessante. Muito, muito. Vamos lá. Existe também a perinoplastia. Isso. Perineoplastia. Perfeito. A perineoplastia é um procedimento já antigo, convencional, procedimento que já vem sendo realizado há muitos anos, que nada mais é do que você apertar a vagina. Por que a vagina tem essa flacidez? É pela relação sexual, a questão genética, dos partos. e também provocado pelos partos normais, ou hoje denominados, entre aspas, partos humanizados. Sim, tá em voga agora, né? A mulherada tá fazendo bastante esse tipo de parto. Isso. E o que pode acontecer? Olha, imagina que Pós-parto. aquela região, você para passar uma cabeça, passar uma criança ali, precisa de um laceamento muito grande. Às vezes chega a 10, 20 centímetros de laceamento. Então aquilo ali, às vezes, em alguns partos, apesar de se utilizar a episiotomia, que é um corte lateral ou perpendicular na vulva, para você conseguir diminuir essas lesões no canal do parto, há uma alteração, uma lesão a nível do assoalho pélvico, que é a musculatura que faz essa contração. E nessas lesões, a mulher fica realmente com essa lesão, não só a nível vulvar, como a nível vaginal, provocado por esse laceamento da musculatura do assoalho pélvico. Muscular. Também muscular. E com isso, há uma frouxidão muscular, pós-parto normal ou pós-parto hormonizado. Em alguns casos, sim. Então, com o advento da perineoplastia, essas lesões eram recuperadas cirurgicamente a nível hospitalar, com anestesia peridural, RAC, eram procedimentos, e são ainda realizados, são procedimentos que o pós-operatório é bastante doloroso, há uma curva de cicatrização, de recuperação mais longa, e com o advento do laser, e a técnica laser escultura genital que eu desenvolvi, eu consegui não só minimizar os riscos, como facilitar o procedimento. E esse procedimento que era feito a nível hospitalar, hoje eu consigo, e os colegas que se propuseram a aprender essa técnica, conseguem fazê-las a nível ambulatorial, com anestesia local e com alta imediata, sem dor e sem sangramento, e com a recuperação, isso é muito importante, com a recuperação pós-operatória, super tranquilo, e um retorno às atividades sexuais e profissionais muito mais rápido que os modelos convencionais da perineoplastia. E qual é o tempo de recuperação da mulher, para ela poder voltar a ter uma vida ativa sexualmente? Muito bem. No procedimento convencional, às vezes demorava 2, 3, 4 meses. Tá certo? Olha. Isso, perfeito. E uma coisa muito interessante, que tem que frisar muito, que nesses procedimentos convencionais você precisava suturar o músculo, aproximar esse músculo. E com essa aproximação, você provoca, às vezes, fibrose no músculo. E aí vai ocasionar dor. Isso, que é a dispareunia pós-perineoplastia. Existe um número significativo de mulheres que têm uma vagina apertada, porém sente dor na relação. E com essa técnica e com essa tecnologia do laser CO2, isso daí foi totalmente abolido. Isso é uma coisa muito bacana, tá certo? E outra coisa muito legal, que esse procedimento a laser, que é a laser escultura vulvovaginal, se a mulher entrar na menopausa, e quando ela entra, a tendência é ter uma diminuição do canal vaginal, tá certo? Então, se ela fez um períneo e esse canal vaginal já estava bastante reduzido, e com o advento da redução nessa época da menopausa, o procedimento fica difícil, a mulher fica com dificuldade de ter relações sexuais. E com a técnica laser escultura e com a utilização do laser CO2, nós podemos retroagir ou remodelar ou refazer, tá certo? Esse apertamento e fazer um afrouxamento sem muita complicação. Olha que interessante. Isso é muito legal. Mas assim, as técnicas para a cirurgia íntima feminina, ela não tem essa questão de idade, não é só menopausa, não é só para pessoa... Não. Eu tenho pacientes jovens de 25, 30 anos que já têm frouxidão vaginal bastante significativa, porque tiveram partos, porque tiveram relações sexuais, e hoje com o advento da abertura sexual, existem os brinquedos, né, para brincar, aquele sex shop, então tem alguns que utilizam brinquedos maiores tamanho, e isso provoca um laceamento vaginal bastante significativo. E também tem uma outra técnica, né, que é a
A clitoroplastia é para redução do clitóris, mas mantendo só em cima da perineoplastia, da redução do canal vaginal, nós temos um aparelho também, não só o CO2, nós temos um aparelho que chama radiofrequência, e que ele utiliza um calor, e com esse calor nós conseguimos uma melhoria da mucosa vaginal, e conseguimos também uma recuperação, não total, mas bastante significativa, dessa musculatura que tem essa lesão do assoalho pélvico. Então hoje a tendência dos tratamentos são a perineoplastia totalmente a laser e a radiofrequência, que é super interessante, não ablativo, não tem corte, também não tem dor. Então são duas coisas bastante interessantes que hoje existem para melhorar a qualidade de vida da mulher. Tá certo? É muito legal. Em relação ao clitóris, o que aconteceu a nível mundial, com o empoderamento e a modificação de alguns princípios da mulher, que a mulher antigamente era de casa, para o trabalho, as mulheres hoje querem ter um corpo bacana, manter aquele corpo da juventude, ter o bumbum levantado, o abdômen, o tanquinho, né? E com isso elas foram para as academias, não é isso? E aí, de repente, estão utilizando hormônios. Isso. Então, isso, perfeitamente. Então, nas academias existe um mercado negro bastante interessante nisso, que são a utilização de hormônios, de esteroides, para melhorar a performance, aumentar a massa muscular. Existe também a hormonioterapia, né, indicada pelos médicos, que também provoca uma virilização. E o que é essa virilização? Nada mais é do que o aumento dos pelos, o engrossamento da voz e a principal consequência ou a principal complicação ou alteração então, de esteroides, o aumento do clitóris. E isso já chega a 30% das mulheres brasileiras, tá certo? E esse procedimento, ele é bem complexo, porque o procedimento convencional reduz, em alguns casos, ou na maioria, da sensibilidade clitoriana. E isso não é legal, tá certo? São procedimentos cirúrgicos complexos, realizados por poucos médicos, existem poucos médicos qualificados para fazer esse tipo de cirurgia. Não é simples, é uma cirurgia complexa, onde existe anestesias peridural, RAC. E eu desenvolvi com a laser escultura. Mas isso é coisa do passado, ele está falando que existe essa dificuldade toda, mas agora não existe mais, porque ele criou uma técnica que é utilizada de laser. Isso, é a técnica laser escultura por vaporização, tá certo? Onde utiliza o laser de CO2, tá certo? E conseguiu não só reduzir a glândula clitoriana, como reduzir e remodelar o capuz do clitóris e reduzir o clitóris sem perca da sensibilidade. Muito interessante. Isso realmente é um dos trabalhos mais legais que eu tenho. Eu até há 3 anos atrás, eu estou já há 4 anos na Sociedade Americana de Cosmética e Ginecologia. No primeiro ano que eu tive, eles acharam bastante interessante. E lá tem um prêmio, né, um prêmio pelos melhores resultados, os melhores trabalhos. E há 3 anos consecutivos que eu ganho um prêmio dos melhores resultados vulvaginais, utilizando a técnica laser escultura. O primeiro foi com a clitoroplastia, a redução de clitóris. Tá certo? No segundo ano, eu ganhei com a laser escultura pontual, que é a técnica onde eu utilizo pontos, com a ponteira cirúrgica eu faço pontos de vaporização e consigo fazer remodelação e encolhimento da flacidez e remodelar o tecido vulvar como um todo. Por isso que é laser escultura. Tá? E esse ano eu ganhei novamente, tá certo? O prêmio pela perineoplastia totalmente a laser. Por quê? Porque aquele procedimento que eu te falei, que era um procedimento hospitalar, com sangramento e com um pós-operatório bastante complexo e com anestesias complexas, eu consegui transformá-lo num procedimento simples, entre aspas, a nível ambulatorial, com anestesia local, e a paciente não tem dor nem antes, nem durante nem depois, e a recuperação pós-operatória reduziu mais de 50%. Não só no sentido de relação sexual, mas no sentido de trabalho. Então isso realmente foi que deu a mim essa notoriedade a nível internacional, e eu me sinto assim muito feliz porque é uma coisa que trouxe uma qualidade de vida para as mulheres a nível mundial. Isso é muito bacana, isso é muito bacana, sim. Mulheres sofrendo com isso, sim, com esse tabu de não poder falar, de não poder se expressar, né? E entender mais, e agora com a tecnologia, com as informações, com as redes sociais e tudo, o mundo globalizado acaba descobrindo que tem sim uma solução para esse problema delas. Sim, porque você observa bem, hoje tem uma propaganda, a mídia batendo muito forte em cima de labioplastia, tá certo? A labioplastia são cirurgias, parece simples, é só chegar e tirar os pequenos lábios, não é.
Nós temos hoje já um crescente aumento, você pode assim falar, de cirurgias com resultados insatisfatórios. Porque os pequenos lábios, ele tem uma zona de transição, tá certo? Entre a glande, entre o capuz e entre a própria vagina, tá certo? Ali na parte superior, que ali é que vai se decidir a retirada dos pequenos lábios, o tamanho e tudo mais. Se você tira hoje com tesouro e bisturi, você não consegue fazer a remodelação e a reconstrução dessa região do capuz e da transição do clitóris e da glande. E com isso, você, quando tira os pequenos lábios ou você reduz, o clitóris, ele desaba. E isso está trazendo uma insatisfação muito grande para as mulheres e problemas para os colegas que fazem esse procedimento convencional. Com a utilização do laser de CO2 e com a utilização da radiofrequência, a gente consegue realmente uma reconstituição vulvar mais harmônica, com resultados bastante significativos e totalmente diferentes do convencional, que deixa muito a desejar, na maioria dos casos. E agora uma outra pergunta, eu acredito que muitas mulheres que estão assistindo podem passar por isso, ou pelo menos já ouviram falar. No momento da atividade sexual, ela começa a ouvir barulhos, flatos, parece que ela está com gases. É verdade. Não é? E existe uma solução para isso? Existe. E outra coisa muito interessante, vocês são mulheres e os próprios colegas que estão nos escutando, no atendimento ginecológico, a maioria dos colegas não faz essa pergunta à mulher. A senhora tem flatus vaginal? E elas também não relatam isso para o médico porque acham que isso é uma coisa normal e que é constrangedor. E é constrangedor. Já teve pacientes, doutor, às vezes eu estou fazendo relação, daqui a pouco parece que eu estou soltando uma bufinha. Flatus vaginais, né? Então, às vezes eu dou uma tossida, arrasto a cadeira para fazer uma zoada, fico extremamente constrangida. Eu estou frouxa, eu quero fazer uma perineoplastia. E você verifica que ela não tem uma frouxidão vaginal, que na verdade nada mais é do que a fúrcula vaginal. Aquela pelezinha que está lá na parte inferior da vulva, ela laceia com a relação sexual, laceia com a atividade física, laceia com o parto normal, laceia com o dia a dia, com o envelhecimento normal que nós temos, né, principalmente as mulheres. Então, esse conjunto de fatores levam à frouxidão da fúrcula vaginal. É um procedimento que você gasta 10 minutos, 15 minutos no máximo, anestesia local, termina e vai embora. E a recuperação para voltar à relação sexual e para voltar à atividade profissional também é rápida demais. Olha, que coisa boa, viu? Muito interessante. Além de ter essas informações para você, mulher, que precisa, de repente, de algum procedimento desse, nós também temos aqui com o Dr. Will os cursos. Ele ministra cursos onde ele ensina ginecologistas e cirurgiões plásticos a fazerem todos esses procedimentos utilizando o laser. Explica pra gente como que funcionam os cursos, de quanto em quanto tempo eles são realizados, onde é realizado, fala um pouquinho pra gente. Pois é, esse trabalho de reconstrução vulvovaginal eu já venho realizando há mais ou menos 10 anos. E venho fazendo só a nível meu pessoal, profissional, e uns 4 anos para cá começaram a me convidar para dar palestras, e eu dei palestra nos Estados Unidos, dei palestra na Inglaterra, dei palestra em Dubai, dei palestra na Escócia, e dei palestra no Peru, dei palestra no México, e daí a minha técnica ficou conhecida e fui convidado a ministrar cursos no México, no Colégio Mexicano, através de um colega, o Dr. Roberto Solis, que é o presidente do Colégio Mexicano de Cosméticos e Ginecologia. E nós temos um serviço avançado lá, onde nós treinamos, qualificamos esses colegas mexicanos. E como foi um modelo muito legal, eu resolvi aqui no Brasil iniciar. E hoje nós temos um curso, chama-se Brazilian College of Laser Sculpture, que é nada mais do que um curso específico para você aprender a utilizar o laser de CO2 com a minha técnica, que chama-se técnica LEG, Laser Escultura Genital, pontual e por vaporização. Nós estamos já na 17ª turma, graças a Deus em um ano nós tivemos 17 turmas. Nós temos colegas do exterior e do Brasil que vêm para cá, são 3 dias de imersão, é um curso extremamente prático, onde nós focamos a qualificação, a capacitação desses colegas para a realização da técnica laser escultura genital, tá certo? E é tudo isso a nível ambulatorial, tá certo?
Então, modificando para os colegas e para os pacientes o modelo antigo, que era o modelo hospitalar. Então, para os colegas, isso diminui custos, aumenta ganhos, traz o que é mais bacana para os colegas e para pacientes, que é um tratamento personalizado. Nenhuma vulva é igual a outra, é igual a digital. É uma coisa que poucas pessoas sabem, até poucos colegas já sacaram isso, mas nós que estamos nesse segmento da cosmético-ginecologia regenerativa, sacamos. Cada vulva é diferente uma da outra. Então não existe um modelo, igual você vai fazer um lift, existe, ó, começa aqui, termina aqui, uma rinoplastia, tem já um padrão, tá certo? No caso das cirurgias vulvares, não tem padrão. Cada paciente tem um modelo diferente, uma anatomia diferente, tá certo? E com isso, a técnica laser escultura, utilizando o laser de CO2, você consegue trabalhar em 3D. Isso é a coisa mais bacana e inovadora do meu trabalho. Você imagina, você que é colega ginecologista ou cirurgião plástico ou colega que trabalha nesse segmento da cosmético-ginecologia, sabe que as cirurgias são realizadas em 2D. E com a técnica laser escultura, você vai trabalhar a cirurgia em 3D. Por isso que eu falo que é uma laser escultura, porque eu consigo remodelar, diminuir. Você imagina, você diminui uma vulva perpendicular e transversal, sem precisar fazer zetaplastia, sem precisar fazer cortes, é tudo por vaporização. Então há um encolhimento tecidual, um reposicionamento desse tecido, uma remodelação global da vulva. Então, isso só se consegue através da utilização da técnica da laser escultura genital com a tecnologia do laser CO2 e complementando com a tecnologia da radiofrequência. Tá certo? É muito interessante. Então, hoje eu posso garantir para você que esse segmento ele não só revolucionou, como vai revolucionar muitas mulheres a nível mundial. Vai ampliar o tempo de sexualidade, o tempo de qualidade de vida sexual. Que a mulher chegava a 40, 50, 60 anos, eu lembro da minha mãe, da sua mãe, já não tinha muita relação sexual e não queria. Por quê? Porque a diminuição do estímulo do ponto G provocava dor porque tinha um ressecamento da mucosa vaginal, um apertamento daquela mucosa, ou uma flacidez, uma modificação estética desagradável. Isso tudo diminuía a autoestima feminina. E hoje, você imagina pegar a sua mãe ou sua avó e recuperar toda aquela vulva, aquela vagina e botar nas mesmas condições que a sua. Maravilhoso. Com riscos mínimos, procedimentos realizados a nível ambulatorial. É isso que o Brazilian College of Laser Sculpture realiza aqui em Brasília. Não, e com certeza isso traz qualidade de vida para essas mulheres, para os relacionamentos delas, né? Isso. Porque às vezes ela tá ali imaginando que o marido tá pensando ou que o marido não tá satisfeito e um casal que de repente já tá junto há 20, 30 anos, de repente perde, né, essa conexão sexual aí, e a mulher fazendo todos esses procedimentos, ela vai se transformar numa nova mulher e tudo vai mudar na vida dela. Isso, mas é importante, você tocou num ponto muito interessante da sexualidade. Precisamos entender, você mulher e você profissional que entrou, que vai entrar nesse segmento, entender dois pontos muito interessantes, que eu digo que é o amor e o ódio, eles andam muito juntos. Então, a sexualidade e a funcionalidade desse órgão sexual, eles estão próximos, mas são bem diferentes. Essas cirurgias vulvaginais, funcionais e estéticas, elas melhoram todo o conjunto vulvaginal, mas não melhora a relação sexual emocional, a psicológica. Então, precisamos entender, porque tem muitos pacientes que me procuram aqui, tá certo? Como deve procurar outros colegas, que querem fazer essa cirurgia porque querem melhorar, porque acham que a relação sexual dela não está boa. Lógico, alguma quantidade dessas mulheres, as cirurgias vão realmente dar o resultado, porque era isso que elas precisavam. Mas existe um outro segmento, um outro grupo de mulheres que não é o problema do órgão genital, é um problema relacional entre marido e mulher. E para isso nós precisamos dos psicoterapeutas, dos sexólogos e do próprio ginecologista que tem um pouco de conhecimento e tem um pouco de boa vontade de fazer uma inter-relação dessa problemática. Isso foi bem importante o senhor citar, porque eu acho que o ginecologista é aquele médico mais íntimo da mulher.
sem dúvida nenhuma, ele é o mais íntimo. Mas eu também, outra coisa que eu observei muito, e com os anos a gente vai vendo, que você tem colegas médicos ginecologistas, você sabe, você vai no ginecologista, ele te bota lá, você abre as pernas, ele bota um pano na frente, faz um toque ali, colhe uma lâmina e manda para o laboratório, é basicamente isso que ele faz. Hoje a ginecologia não é só isso. Não, hoje, isso tem que ir além. Você tem que olhar aquele órgão genital como sendo só um órgão genital reprodutor, não sendo uma vulva de um outro homem, mas sendo aquilo um local onde a pessoa tem que ter um olhar e ter um olhar agradável, um olhar de desejo, de satisfação. Igual que você quando olha o rosto de uma mulher que não tem ruga, que não tem os cabelos maltratados, não tem um visual, né, não muito bacana. Então, a mesma coisa é nos órgãos genitais femininos. E há uma necessidade de um clareamento, de um refinamento, que eu chamo de texturização, porque às vezes os grandes lábios ficam ásperos. Então, aquela asperosidade, quando o homem vai passar a mão, vai fazer um toque, ele sente uma coisa diferente da mulher que ele teve no início, quando era jovem. Então, melhorar essa textura, melhorar esse clareamento, porque a vulva não escurece. Outra coisa, está se procurando muito clareamento genital. Não existe clareamento genital. A vulva não escurece, tá certo? O que escurece são ao redor, que são a virilha, a região anal. Os grandes lábios, ele fica escuro, mas não é por pigmentação, é por uma textura áspera, provocada principalmente pelo atrito da calcinha, da calça comprida, da depilação com gilete, com cera e também da atividade física. Então, quando você faz um refinamento, que eu chamo de texturização, você afina essa pele, a vulva fica mais clara, fica mais jovem, a textura fica mais agradável. Então, isso traz um visual legal. Eu tenho uma coisa que eu sempre falo para minhas amigas, minhas pacientes, né, que mulheres de Vênus, homens de Marte. Tem até um livro que fala nisso, mas é o seguinte, a mulher se apaixona pelo que ela ouve e pelo que ela sente. O homem, pelo que ele vê e pelo que ele toca. Isso é muito real. O homem olhou, gostou, ele está lá. Ele tocou, ele gostou, ele está lá. Então, quando ele toca e vê uma vulva flácida, áspera, grossa, e olha, aquela anatomia que antes era uma anatomia muito mais bem posicionada e que de repente saiu daquele modelo que ele conhecia, ele traz também, aí vem o lado masculino. Há uma perca de busca daquilo ali. Então, essas cirurgias que hoje são colocadas como estética, vou repetir, elas são funcionais que levam a esse quadro estético. Então hoje a mulher pode acreditar, vocês podem acreditar, essas cirurgias existem, elas são reais e a tendência mundial é ampliar mais ainda essa divulgação para que as mulheres busquem uma melhoria na relação sexual dela, com o namorado, com o noivo, né? E eu quero te dar os parabéns, porque graças a essa inovação, né, que o senhor foi pioneiro nessa técnica, tem mudado aí a vida de tantas mulheres em todo o mundo, e eu acho que realmente você merece tudo de bom, em nome de todas as mulheres aí que vão utilizar essa técnica, de todos os médicos que vão aprender e vão desbravar o mundo. Eu posso dizer para você que eu agradecer principalmente as minhas pacientes que acreditam no meu trabalho e que vieram e que me ajudaram a crescer nessa curva de aprendizado, porque não existia e não existe ainda a nível mundial estudos complexos, não existe muitos colegas trabalhando nesse segmento totalmente a laser. Eles fazem uma labioplastia, só cortam os pequenos lábios, ou faz com tesoura, bisturi, utilizam peelings, mas no sentido de uma recuperação de um trabalho vulvaginal totalmente a laser, o Brazilian College of Laser Sculpture está realmente na frente, e nós somos pioneiros realmente a nível mundial. E eu quero agradecer aos colegas, que são, acho que já passei de mais de 150 alunos, que isso é muito legal, mais de 150 alunos no Brasil, na Colômbia, no México, nos Estados Unidos e na Ásia, que estiveram aqui e estão divulgando essa técnica da laser escultura genital, que com certeza é uma coisa muito nova, uma coisa muito bacana e que me traz uma satisfação assim enorme. Não é orgulho, não é vaidade, mas é uma satisfação em uma paciente de 80 anos, 70 anos, de 16 anos, chegar para você, doutor, eu não tenho mais vergonha de ficar
sem roupa. Doutor, eu melhorei a minha relação sexual. Isso realmente não tem preço, porque eu me lembro da minha mãe, que falava muito, meu filho, seu pai ainda quer, mas eu não tenho mais vontade, eu não sinto prazer, eu me sinto, sei lá, tem alguma coisa diferente. E na época eu não sabia, não tinha essa sacada, né? E essa sacada nós devemos a um colega, eu vou repetir, o Ned Locke, que é um colega americano, um cirurgião plástico incrível, que sacou isso e colocou de um jeito muito bacana. E hoje nós temos vários grupos de cosméticos de ginecologia. Temos a Sociedade Americana, que é SCG, nós temos a Sociedade Europeia, a ESAG, temos a Sociedade Argentina, a Sociedade Europeia, quer dizer, temos várias sociedades fazendo um trabalho de divulgação e alguns deles fazendo um trabalho também de formação, tá? Para isso, porque não é simples, viu? Parece simples, mas as cirurgias vulvovaginais, elas são complexas. Apesar de ter sido muito simplificada e facilitada com essas tecnologias, mas elas são complexas, porque existe dedicação, existe um entendimento, existe uma curva de aprendizado para os profissionais, porque ela mexe com a sexualidade. E quando você mexe com a sexualidade, não é uma coisa muito simples. Então, muito obrigado a vocês que estão aqui. Estamos à disposição para qualquer dúvida. No Brazilian College of Laser Sculpture, que nós temos até uma página, não é isso? Uma página nas redes sociais. Inclusive, se você tiver alguma dúvida, quiser saber mais sobre esse trabalho, é só curtir a página e também que está aqui na tela e também enviar suas sugestões, as suas perguntas, tudo aquilo que você quer saber. Se tiver mais alguma informação, a gente pode estar mandando para a sua equipe que vocês vão entrar em contato. Perfeitamente. Nós estamos total disposição. A equipe do Brazilian College of Laser Sculpture está à disposição 24 horas. Olha! Tá certo? Interessante, para finalizar, nosso curso, eu digo que não é só um curso, nós somos uma escola. E o objetivo da escola do Brazilian College of Laser Sculpture é uma formação, uma qualificação, e nós temos um sistema muito interessante, tá certo? Que é um sistema de assessoria. Como que essa assessoria é feita? Primeiro, o colega que fez o curso conosco, fez o nosso treinamento, ele quer discutir aquela paciente, ele vai entrar em contato conosco, tá certo? Nós vamos dar toda a assessoria para fazer uma abordagem cirúrgica, como eu te falei, cada paciente é uma paciente diferente. Então nós vamos orientar como que vai ser essa abordagem. Segundo, o colega está fazendo o procedimento e como é feita a anestesia local a nível ambulatorial, complicou, ele teve uma dificuldade, ele tira a luvinha dele, pega o telefone, entra em contato com a nossa equipe, nós vamos tirar essa dúvida de imediato ali naquele momento, logo em seguida ele vai novamente fazer asepsia, antisepsia, coloca a luva e continua o procedimento. Olha, e por final, isso é um diferencial, e por final, olha que a paciente não gostou, não está satisfeita com o procedimento e o colega quer dar uma melhorada nisso, nossa equipe vai ao local do colega ou o colega manda a paciente para cá, nós resolvemos todos esses problemas. Então os alunos têm essa segurança de contar com essa função. Perfeitamente. E assessoria médica bastante significativa e complexa, né? Mas o Brazilian College, além de toda essa estrutura para ensinar os médicos a utilizarem a laser escultura, ele tem um compromisso. E esse compromisso é o que faz ter mais credibilidade ainda essa escola. Fala, doutor Will, qual é o compromisso que o senhor tem com os seus alunos? O primeiro compromisso é você sair daqui qualificado e capacitado a realizar os procedimentos aqui realizados. O segundo compromisso, que eu acho que é bastante impactante, eu até brinco com meus filhos, a minha esposa e a administradora e você também, falou, doutor Will, não precisa falar isso, mas eu vou falar. Qualquer colega que venha fazer o curso no Brazilian College of Laser Sculpture e chegar aqui, no final do curso, achar que o curso não trouxe as expectativas a qual eu coloquei, eu devolvo integralmente o dinheiro a você, colega. Olha, isso traz toda a segurança e tira de você o medo de vir até Brasília conhecer essa técnica. Porque eu tenho certeza que se você vier aqui, esse compromisso o doutor Will não vai nem precisar honrar, porque você não vai ter esse tipo de problema. Você realmente vai sair daqui satisfeito com o aprendizado, que é o que tem acontecido com mais de 150 alunos que já passaram pelas mãos e pelos olhos do doutor Will. Isso é verdade. Essa brincadeira que eu falei não é brincadeira, é uma proposta e é impactante, me traz uma satisfação muito grande, né? Porque nesse decorrer eu tive alguns colegas, e teve eu vou contar uma historinha rápida, um colega da Bahia, ele veio e falou para... Peraí. Não para.
é a hora. Fala, tem uma historinha rápida. E eu tenho uma historinha rápida dentro dessa proposta de devolver o dinheiro se não for impactante. Há um tempo atrás, acho que na 4ª ou 5ª turma, ligou um colega cirurgião plástico e a esposa dele, ginecologista, que vinham fazer o curso, e falou para a minha administradora, a doutora Priscila Paim, que eles estavam vindo mais constrangidos, porque nunca tinha pago um curso tão caro para aprender a fazer uma técnicas cirúrgicas, né? E eu fiquei calado. Quando eu terminei o curso, esse colega e a esposa foram lá na frente e falaram assim: olha, eu queria pedir desculpa ao Dr. Will e à doutora Priscila, porque nós somos muito infelizes em dizer que esse curso era muito caro, que nós nunca tínhamos pago um curso tão caro, tá certo? Esse curso do senhor é de graça, seu curso vale R$50 mil. Eu falei, então me dá a diferença. Olha só. Então isso me trouxe mais confiança de mostrar, porque o que eu vou mostrar nesse curso, tá certo, de imersão de 3 dias, não existe nada em livro. Não existe nenhum colega no mundo que faça igual e que faça com esse modelo de serviço, de procedimento. E onde os alunos põem a mão na massa e aprendem na Perfeitamente. prática. Eles vão aprender, tá certo, a manusear o laser de CO2 na prática. Sim. Porque a cirurgia convencional, você encosta o bisturi ou a tesoura e você corta, você tira um pedaço. O laser não, é uma energia que você tem, ela vai no espaço, você não tem contato. Então, aquele foco, aquela distância do handpins é que vai decidir o corte, a vaporização ou alguma coisa errada. Então, para isso, há uma necessidade realmente de um treinamento extremamente específico. Sim. E uma preparação muito diferenciada, igual um procedimento de neurocirurgia, de microcirurgia. São procedimentos minimamente invasivos, com mais de detalhes mínimos, de precisões assim milimétricas. Então, tem que ter controle, tem que ter conhecimento. Tem que ter o controle, tem que ter o conhecimento do equipamento, e para isso você tem que ter um treinamento, é onde o Brazilian College of Laser Sculpture entra em qualificar e treinar, para você sair daqui realmente fazendo o procedimento como tem que ser feito, para não ter risco de complicações. E quando a gente fala em retorno financeiro para a clínica ou para o consultório médico, né? Isso é outra coisa que eu há meses atrás eu vinha conversando com alguns colegas, e essa semana, com o advento da quarentena, né, vários colegas me ligaram para vir fazer o curso. Nós já temos turmas aí lotadas, e por um motivo, eles entenderam que com esse modelo que eu vou orientar e vou explicar aqui no Brazilian College, você sai daquele ciclo do hospital. Uhum. Você vai trabalhar... Que é caro, né? É caro e é complexo. Imagina, fazer uma perinoplastia, às vezes eu falo pro colega assim, quanto tempo você gasta para fazer um períneo, colega? 1 hora, 1h10, 1h20, 50 minutos, eu digo negativo. Você gasta 3, 4 horas. Porque tem o trajeto... Deslocamento para o hospital, tanto ida quanto volta. A entrada pessoal no da hospital, anestesia. O procedimento em si de trazer o paciente da sala, botar dentro do centro. Vai umas 4 horas aí. Perfeitamente. E o pior de tudo, no outro dia eu tenho que voltar para dar aula. Sim. Bota mais um tempo aí. Então isso diminui o custo e o tempo de trabalho do colega. Então, com essa técnica e com esse procedimento realizado a nível ambulatorial, o colega vai conseguir fazer um períneo em 40, 50 minutos no seu consultório. A paciente levanta e vai embora. Maravilha. E ele precisa de alguma ajuda, uma enfermeira? Muito bem. Uma técnica de enfermagem ou uma enfermeira, tá certo? Para ajudar na circulação. Mas eu também desenvolvi um afastador, porque não existia nesse segmento, um afastador específico para fazer a abertura da vagina. Olha. Então, esse procedimento da perineoplastia e colpoperineoplastia e de incontinência urinária, que eu também realizo, todo ele é feito com um afastador que eu desenvolvi, que chama WD, quer dizer, Will Barros. Então, com esse afastador, eu opero, teoricamente, sem necessidade de um auxiliar ou de 3 auxiliares. Um períneo, quando você vai fazer, são 2, 3 colegas auxiliando um de um lado, outro do outro, e o espaço muito complexo. Então, com esse desenvolvimento desse modelo, eu modifiquei, outra coisa bacana, eu modifiquei a postura de operar. Então, eu fiz um alongador nessa mesa cirúrgica, onde você opera numa posição ergométrica totalmente diferente, você não opera jogado para frente, tá certo? Porque é um alongador. A posição vulvar da paciente está numa distância super interessante,
tá certo? E eu utilizo um apoio, porque o laser você tem que ter um apoio, porque aquele laser é uma energia que corta se você não mexer. Então, todas essas modificações, aqui no Brazilian College, você vai ter esse entendimento disso, para você poder realizar minimamente vazio desses procedimentos que antes eram feitos convencionalmente a nível hospitalar. Então, sem dúvidas, realmente é a melhor escolha. Penso que sim, penso que sim. Então, eu acredito que se as pessoas que estão nos assistindo estão interessadas e querem conhecer de uma vez por todas essa técnica e levar para a sua cidade para poder mudar os seus atendimentos, esse é o momento. Entre em contato com a nossa equipe, que nós faremos então todo o atendimento necessário para que você entenda mais e possa vir para Brasília conhecer tudo isso de perto.